para a quarta, cujo título é Não Sei Falar Bem. De novo esse assunto, irmãos. Lembra-se, na lição anterior, nós vimos que Moisés apresentou quatro desculpas para não ir. Quem sou eu? Por que o Senhor está me procurando? Quem é o Senhor? Eles não vão me ouvir e eu não sei falar. E finalmente ele apresenta uma quinta desculpa quando ele diz assim, leva outra, ou seja, ele desmerece o plano de Deus de ter escolhido a Moisés. E aqui novamente ele diz, Senhor, eu diante de tudo aquilo que havia acontecido, ele já não queria aceitar o chamado. Ele já havia tido aquela experiência tão penosa quando fugiu do Egito. Estava sossegado, tranquilo, 40 anos lá na sua vidinha boa e sossegada, tranquila. Quando Deus o tirou de lá, ele se encontra com seu irmão, vão ao Egito, encontram os líderes, todos se animam, e as primeiras experiências são extremamente negativas, e Moisés desanimou de novo. E o desânimo dos hebreus, e a reação deles, que é compreensível até certo ponto, impediram que eles ouvissem estas palavras e estas promessas e acreditassem. Eles estavam tão desanimados, eles estavam tão entristecidos já pela situação de escravos, depois pelo agravamento das cargas e por tudo aquilo que aconteceu como primeira iniciativa de Moisés. A situação ainda piorou. E agora, quando Deus dá estas respostas que nós acabamos de ver nos versos iniciais do capítulo 6 até o verso 8, a reação dos hebreus não foi boa. Eles não tinham condições. Essa reação dos hebreus me faz lembrar daquele pai do menino que era possesso e se revolvia na água e no fogo, registrado aí nos evangelhos, quando Jesus pergunta para ele, quando ele pergunta para Jesus, será que tu podes fazer alguma coisa? E Jesus responde, tudo é possível àquele que crê. Ele diz, Senhor, não sobrou fé, não restou nada. Então, eu preciso ser curado. Irmãos, muitas vezes as circunstâncias da vida têm maltratado tanto certas pessoas, têm judiado, tirado oportunidades, tirado pessoas, tirado bens, que essas pessoas muitas vezes descem a um nível tão baixo de fé, de confiança e até mesmo de incredulidade que não tem forças para reagir. E Deus entende, Ele sabe que somos pó, mas pela graça de Deus, pela ação do seu Santo Espírito, Deus continua trabalhando conosco para fazer com que nossa cabeça se erga, onde possamos ver pelo menos uma pontinha do horizonte, um halo de luz e recobrar a nossa fé, o nosso ânimo e a nossa confiança. A lição pergunta, será que você e eu já estivemos em situação semelhante? Quem nunca se sentiu, pergunta aqui o autor, em algum momento deprimido, desapontado, insatisfeito e até mesmo abandonado por Deus? Muitas vezes nós perguntamos, por que o Senhor me abandonou? Por que comigo? Então o autor aqui, o Dr. Moscala, ele introduz aqui um pensamento de um dos salmos, o Salmo 73, de autoria de Asaf, quando ele está muito entristecido por ver a prosperidade dos ímpios em contrapartida dos sofrimentos dos justos. E ele cita aqui os versos 23 a 26. Vou pedir para a produção colocar aí, para que nós possamos ler juntos essas lindas palavras de Asaf, que se encaixam perfeitamente nesse contexto, e diz assim, contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu senão a ti? Não há ninguém na terra que eu deseje mais do que a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a rocha do meu coração e a minha herança para sempre. Que testemunho lindo, que versos maravilhosos de Asaf, que passava por uma situação complicada, mas faz essa declaração, que sejam estas palavras as minhas palavras, as suas palavras. O meu corpo e o meu coração podem fraquejar, podem desfalecer, mas Deus é a rocha do meu coração e a minha herança. Que Deus seja a nossa rocha, a nossa herança. Deus assegurou que está com seu povo. Ele é o Deus transcendente, que habita no infinito, mas é também o Deus imanente que habita no coração do contrito e abatido de espírito. É esse Deus que nos dá paz e conforto, é esse Deus que nos fortalece, nos dá forças quando não restam mais forças, nos dá esperança quando não há mais esperança,
nos coloca de pé quando não temos forças, renova, como diz lá o profeta Isaías, no capítulo 40, ele renova as forças ao cansado. Que a fórmula da aliança, eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus, possa revelar o nosso compromisso com Deus. Por mais difíceis, complicadas que sejam as circunstâncias, não nos esqueçamos, o Senhor é o nosso Deus, nós somos o seu povo, nós somos os seus filhos e Ele estará conosco em cada passo da nossa caminhada, mesmo que as circunstâncias pareçam indicar o contrário, mas Ele está conosco. E desta maneira, com esta certeza, com este pensamento, colocamos um ponto final na quarta-feira